A paz do Senhor Jesus, nossos irmãos em Cristo que podem estar conosco, reunidos em nome do Senhor Jesus nesse dia 27 de abril de 2025, o último domingo do mês de abril deste ano. E somos gratos a Deus por esta oportunidade, o nosso Deus, o nosso Pai, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, que podemos estar reunidos mais uma vez para compartilhar a preciosa e santa palavra do Senhor. Sou grato a cada um desses que estão nesse momento, aqueles que estarão vendo este vídeo pela internet. E o Senhor esteja com cada um. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, soberano Criador, Deus Altíssimo, Deus fiel, Deus longânimo, que não falha e não falta. E o Senhor tem estado conosco com tua misericórdia, a teu favor, e nos abençoar neste dia, ó Pai maravilhoso. Por isso te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Fica com cada um dos teus servos, ó Pai amoroso, que estão regressando ao lar, que estiveram pela manhã na tua casa, à tarde, e que podem estar na tua casa, Senhor Jesus, mas o Senhor esteja com cada um. Esses que estão neste momento conosco, também o Senhor permanece com cada lar, cada família, e alcança aos teus filhos, aos teus servos, ao teu povo, através desta palavra santa que o Senhor tem para cada um de nós. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que esta palavra produza frutos no nosso coração, para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Nós te agradecemos, Pai amoroso, e te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Oh, Jesus da graça. Então, hoje nós temos o nosso tema para a nossa meditação, a prática do amor. Há um texto bem conhecido, um texto um pouco longo, mas vamos acompanhar a leitura. Aqueles que têm a sua Bíblia possam abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Então, a prática do amor, o amor colocado em prática. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 13. Assim está escrito, vamos ler juntos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém. Então, não tem aí, nesse celular. Qual que tem? Cadê você? Só para lá. Não sei onde é que está. Então, os nossos hinos da nossa harpa cristã, vamos começar com o hino de número 227.
E depois o hino de número 15 do cantor cristão. Hinos da harpa cristã, de número 227. Deus amou de tal maneira. Que você quer? A Luli quer não está conseguindo. Fica aqui. Não dá. Isso aqui não dá? Não dá e paga de luz. Ah, bom, aí é claro. Um momento, irmãos. E agora? A Luli não está conseguindo abrir, irmãos. Desculpa um pouquinho. Coisas da vida. Vamos, abaixa o som aqui, por gentileza. Assiste pelo... 1, 2, 3. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. E agora nunca mais perece, o que crê a vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, sim, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. De justiça ser vestido e receberás coroa além. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Amém. Então, procurar ser revestido da justiça de Deus, não da nossa, mas da palavra do Senhor, que é o justo juiz. O irmão Sebastião não está hoje, por enquanto. Aleluias. E o nosso segundo hino, o hino do cantor cristão, então não é da harpa cristã, das Assembleias de Deus, mas do cantor cristão,
o de mo de tem sido muito usado em várias igrejas de diferentes denominações no Brasil. Há um hino muito bonito que é Exultai. Amém? 1, 2, 3. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Então, exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Ele é. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Um maravilhoso hino em que glorifica, exalta o nome do nosso Salvador, porque ele é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória, e nós nos alegramos porque ele tem nos dado fôlego, nos dado mais um dia de bênçãos. Com certeza, aqueles que estão vendo este vídeo pela internet num dia futuro que chegaram até este dia, somos gratos ao nosso Deus, porque o nome do Senhor é louvado e é engrandecido todas as vezes que nós nos reunimos. E isto é mérito para o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor e Salvador, não é para nenhum de nós. Então, eu queria aqui agradecer aos irmãos, mais uma vez, que podem estar conosco e deixaram seus afazeres, cada um com os seus afazeres, que muitas vezes
que deixaram para estarem conosco, e somos gratos a Deus e o Senhor sabe. Eu gostaria mais uma vez, então, de pedir a oração de cada um de vocês que nos vê pela internet, aqueles irmãos que estão no Brasil, por um nosso irmão que tem mais uma vez evidenciado o seu pedido de oração em favor da sua esposa, que passa por dificuldades, o seu filho, e também pelo nosso irmão, cujo nome é Paulo Abreu, e está ali ao norte do nosso Brasil, no estado do Piauí. Então, lembre-se dessa pessoa, porque ele carece e necessita, devido às dificuldades que está enfrentando, e nós sabemos, né, por quê. E muitos são que passam por muitas dificuldades no nosso país, e não somente este, mas devemos orar por todos os nossos irmãos em Cristo, onde ali eles estiverem. Por isso, dou graças ao nosso Deus, que tem nos provido com todas as bênçãos do Senhor. Então vamos ouvir os nossos irmãos que têm estado conosco. Não sei se vai ser possível ouvir a voz do nosso irmão Anderson, ele está em um outro país e talvez a internet não é suficiente para compreendermos o que ele vai falar. Mas ele está ali a postos, e os demais irmãos que estão. A paz dos irmãos. Eu só tenho a agradecer. Hoje, como os irmãos veem, o cenário é diferente. Para que Deus nos acompanhe, né, nesse passeio que a gente veio realizar, e que Deus tome a frente de tudo, né? Ele sabe o que é melhor para a gente. Paz do Senhor, pastor. Pastor, irmão, graça e paz. Pastor, agradecer a Deus pela semana, graças a Deus por uma semana de trabalho, e agora, graças a Deus pela folguinha, né, que o Senhor nos concede pela Golden Week, então agradecer a Deus pelas oportunidades, pedindo para que Deus abençoe, nos dê um bom período de descanso. Continuo tendo as orações pelo tio Osvaldir e pelo Osvaldo. E é isso. O Belga já falou tudo, né? Agradecer a semana e pedir a Deus por essa semana aí de descanso, né? E que Deus possa estar cuidando de nós. E em relação ao Matheus Bandir, a oração para ele agora em relação ao resultado da biópsia. Se eu não me engano, vai ser dia 25 de maio, né? Que Deus possa estar tomando frente aí e que o resultado seja algo bom, né? E a gente ora pela cura. Aí, paz do Senhor, todos. Também quero agradecer uma semana de bênção, né? Voltei ao trabalho, Deus está abrindo as portas. Enquanto os irmãos vão descansar semana que vem, trabalhar. Glória a Deus por isso, né? Eu já fiquei preparado, mas Deus sabe todas as coisas. Pedi de oração também, né? Em relação ao não importa, né, se é de Deus mesmo, para que a gente não tome os pés pelas mãos, né? Se não for que Deus coloque impedimento, eu continuo como estou, no lugar que Ele me colocou, e é bênção, né? E se Deus quiser também, né, que Deus nos abençoe na semana, para o sábado estarmos reunidos, né? Com minha noiva que confirmou
para bem também, graças a Deus, estou muito feliz de encontrar vocês todos, tá bom? Desde já, tá bom? Deus abençoe a todos. Fala conosco. Alô? Irmão Sebastião, irmã. Graça e paz a Graça e todos. paz, irmã. Pedir oração para essa semana que a gente vai ficar de folga, né? Que Hum. Deus esteja abençoando, nos protegendo, do livramento de todo mal. E que seja uma semana maravilhosa para todos. Amém, Jesus. Irmão Sebastião. Só gratidão. Gratidão a Deus pela Muito bom. que respiramos, pela fôlego de vida. Gratidão a Deus por estar concedendo as oportunidades de estar reunido hoje. E gratidão, né, pela formosura, pela grandeza de Deus, como Ele é. Amém, Jesus. Muito bem. Então, os irmãos também que, como nós, como alguns, terão uma semana de folga, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, livrando, o que muitas vezes muitas pessoas se esquecem de agradecer ao Senhor em todas as coisas, quer sejam grandes, quer sejam pequenas, tudo é feito segundo o querer e a vontade do nosso Deus. Irmã Luzinete, por gentileza. Amém, Pai Senhor. A paz do Senhor Jesus. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Agradecer porque nós também fizemos viagem. Vamos em paz e bem em paz. A glória de Amém, Jesus. Deus. De continuar com os pais e pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Deus abençoe. Amém. Muito grato, irmã Luzinete. Então, irmã Luzinete está ali no Brasil e o horário ainda é um pouco cedo para ela, todos que lá estão. Então, não é possível ver o nosso irmão Nishimura hoje, mas podemos ouvi-lo. Nishimura Kyodai. Agora. Ok. Estamos ouvindo. Boa noite, bom dia. Bom dia. Pode pôr o máximo volume, por gentileza. 今日午前中会で若返ってきて、年に一度なんですけども、感謝。天気がものすごく良くて、体調も良く、もう感謝で。Amém. あれです。はい。以上です。 Minha cunhada. Bom dia, boa noite para todos. A paz do Senhor Jesus. Hoje reunimos, né, no cemitério, todos orando, e o tempo estava muito bom. Né? Amém, Jesus. E agradeço por todas as coisas que Ele tem nos guardado, da gente enviado todos os dias. Temos só que agradecer por tudo. Amém, Jesus. Acabamos de chegar, né? Amém. Então, Vamos orar. Não se preocupe. Então vamos orar também por este casal que o Senhor tenha abençoado. E somos gratos a Deus. A imagem está lá no coisa. A irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Me Paz do desculpa, Senhor né, Jesus. o transtorno, faz meia hora que nós chegamos, né, antes de começar o culto. Tanto é que a Lúria e o Casu não conseguiu entrar no Zoom, eles estão pelo WhatsApp e aqui o Messenger, né? Desculpa o transtorno. Então, só temos que agradecer a Deus por esse culto no cemitério. Os brasileiros, nós assustamos muito, mas é mais para evangelização, porque tem a família que não são cristãos, né? Então, uma vez por mês, uma vez por ano, se faz o culto no cemitério e convida os familiares, os entes queridos, cristãos e não cristãos juntos. Hoje foi mais ou menos 60 pessoas o culto. Teve
colocou 2 potes de cremação no cemitério de 2 famílias, então foi esse número. Sempre é mais ou menos 30 pessoas, né? Só temos que agradecer a Deus, em nome de Jesus, né? E oramos também pela confraternização neste sábado, que nós vamos ter no País da Criança, né? Nós vamos ter com os irmãos, Amém. né? Que assim seja. Realmente iremos passar o dia inteiro, das 9 até 4h30. Amém, O horário é livre, cada um chega no horário que quiser, né? E finalizamos com um belo churrasco à la brasileira. Em nome de Jesus, orem por nós. Amém, amém. Cancha, cancha. Aleluia. Ok. Os nossos irmãos que estão no Brasil já estão acostumados ao estilo brasileiro. E, então, aqui é um pouco diferente, mas sempre há a possibilidade de fazermos alguma confraternização próxima do estilo brasileiro. Nem todas as coisas são possíveis, mas aquilo que o Senhor nos permite, nós temos feito. E este ano, espero que os irmãos que vão participar possam sair agradecidos a Deus. Também pedindo a vossa presença e as vossas orações no culto de senhoras, às quartas-feiras, horário daqui, às quartas-feiras pela manhã, horário do Brasil, terça-feira às 8h da noite, horário do Brasil. O Senhor esteja abençoando. E quartas-feiras, 8h da manhã das quartas-feiras, aqui no Japão. Espera a Leia aí, espera. Leia essa semana. Amém. Então vamos buscar ao nosso Deus, porque Ele é soberano e Ele é digno de que o nome seja louvado. Ô Pai amado, Teu nome seja engrandecido, louvado em cada uma dessas vidas. Temos visto e temos ouvido corações agradecidos a Ti, Senhor meu Deus, por causa da Tua presença, por causa da Tua fidelidade, do Teu amor incondicional. O Senhor é aquele que renova, restaura, restabelece. Pode curar o enfermo, nós temos certeza, Senhor, porque já temos visto e ouvido e presenciado que o Senhor é aquele que cura, ainda que a medicina possa dizer não, para o Senhor não existe, não, porque todas as coisas são possíveis a Ti, ó Pai amoroso. Fica abençoando a cada um desses irmãos que estão conosco, cada casal, no pedido do coração de cada um, que o Senhor ali esteja abençoando. Aos nossos irmãos em Cristo que não podem estar conosco, aos nossos irmãos em Cristo que muitas vezes têm estado conosco, mas não sabemos quais são. Por isso, visita cada lar, cada família. Pelo nosso irmão Paulo Abreu, Pai, nós te agradecemos a tua presença naquela vida e que ele possa testemunhar de que o Senhor tem transformado aquele lar e aquela família para a honra, louvor e glória do teu nome. Nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, este casal, agradecidos a ti por esse dia especial. Mas o Senhor tem nos guardado, protegido e levado em paz. Ao nosso irmão Anderson, que está em outro país, continua abençoando a sua estada e depois a sua volta, o seu retorno ao Japão. Também ao nosso irmão Melvin Santana, a irmã Renata e a irmã Débora, o Senhor esteja abençoando com todas as suas bênçãos, o ir e o voltar de mais esta semana, ainda que não haja um trabalho, mas sempre há algo para se fazer na seara do Senhor. Por isso, acompanha cada um desses teus servos, desses teus filhos, a cada um de nós, do teu povo, ó Pai amoroso. O irmão Carlos, que também se alegra estar conosco, a irmã Harumi, aos familiares do nosso irmão Carlos, continua abençoando seu filho, o lar do filho do nosso irmão, e todos os passos de cada um desses teus servos, e que confiamos que o Senhor é Deus poderoso para transformar essa situação, que eles se encontrem em uma situação onde possam ser gratos a Ti, ó Pai, e reconhecer que o Senhor foi aquele que transformou todas as coisas para benefício e para a alegria de cada um de nós. A nossa irmã Luzinete, o seu pai, a sua mãe, aos seus irmãos, aos irmãos em Cristo que ali estão, Senhor meu Deus, continua abençoando na igreja onde a irmã Luzinete e o irmão Alexandre Bonetti têm contribuído, colaborado, trabalhado já de muito tempo. Abençoa, Senhor meu Pai, por misericórdia, as autoridades constituídas deste país, do nosso país, do país onde os teus filhos estiverem. Ali o Senhor esteja dando entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento. Aos irmãos da igreja Shinohara que pudemos estar reunidos hoje,
continua abençoando, guardando, protegendo, e que possam estar continuamente na tua presença como estiveram hoje. E aqueles que ali ouviram a tua mensagem, esta mensagem não voltará vazia, nós confiamos e cremos. Ao nosso irmão Sebastião, nossa irmã Leia, que o Senhor ali esteja abençoando esse lar, juntamente com os filhos, o ir e o voltar nesses dias de descanso e de férias. Pai amoroso, nós também te pedimos a tua presença no nosso lar, abençoando os nossos filhos, o nosso neto, ao teu povo. A irmã Maria, que não pode estar conosco nesse momento, o Júlio Cauremura, o irmão Valdecir, a irmã Ruth e demais irmãs que têm ajudado, colaborado e contribuído na reunião das senhoras, Pai. No nome de Cristo Jesus, pedimos a tua presença santa, te agradecemos e fala conosco através desta palavra que tem para cada um de nós nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluias ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor. E hoje vamos, com alguns poucos minutos, compartilhar esses versículos que lemos, não todos, mas o texto é um pouco longo, do versículo 1 ao versículo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas nós podemos ver nossos irmãos amados que sempre estão conosco, e nesses versículos o apóstolo Paulo nos ensina sobre a verdade do autêntico amor. E ele nos ensina sobre 3 pontos de vista. Então, sobre 3 pontos de grande importância para o nosso entendimento completo do que é o verdadeiro amor bíblico. Não é o amor do ser humano, mas o nosso amor de Deus que está derramado nos corações daquele que tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Sabemos que o mundo não o conhece, porque não o vê e não o entende, mas o Espírito Santo, que será derramado sobre vós, disse o Senhor Jesus, chegou até nós. Por isso, nós temos esta oportunidade de compartilhar o amor do Senhor. Então, apesar de que o Senhor também, Jesus, já nos advertiu que o amor de muitos, mas graças a Deus não de todos, não será um amor verdadeiro por Deus, por sua palavra e pelo nosso próximo. Então, o amor de muitos não será aquele amor que deveria ser para com Deus, para com a palavra de Deus e também pelo nosso próximo. Temos que ter este amor através do Espírito Santo, do amor de Deus através do Espírito Santo, pelo nosso próximo também. Então, nós sabemos que em Mateus capítulo 24, versículo 12, e devido à concupiscência, devido à ganância, devido a todas essas situações que estão muito em destaque nesses últimos dias, devido a esses fatores da pessoa pensar unicamente em si, será orgulhoso, será arrogante e todas aquelas, tudo aquilo que nós não devemos possuir, e tudo isso leva ao esfriamento do amor a Deus, à palavra de Deus e ao nosso semelhante. Então passamos a não gostar, a não querer ouvir a palavra de Deus e também não praticar o amor de Deus, aquele amor que a Bíblia requer de cada um de nós. Então, no versículo 1, do versículo 1 ao versículo 3, assim está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens, sabemos que são muitas, e também dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, o que são duas coisas semelhantes. Ficaria sem entendimento. E ainda, versículo 2, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E no versículo 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado,
Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que fazem, mas nós não temos condições de avaliar por que a pessoa está fazendo aquilo. Então, nesses 3 versículos, o apóstolo Paulo nos dá algumas diretrizes para saber por que aquela pessoa está me ajudando, por que será que eu estou sendo ajudado ou por que eu estou ajudando? Qual é a razão de eu estar fazendo isso? Alguma razão que não é esta aqui que ele está dizendo, a única? De ter o amor de Deus através do Espírito Santo habitando em nós? Se for por uma outra razão, de nada adiantará eu fazer, até eu entregar o meu corpo para ser queimado, ou de qualquer outra forma de sofrimento, não vai adiantar absolutamente nada, nem para mim e nem para aqueles que estarão participando da minha ajuda, do meu auxílio. Então aqui o apóstolo Paulo nos diz sobre a superioridade do amor sobre os dons espirituais. Não está sendo excluído, mas sim existe uma superioridade entre possuir dons espirituais e o verdadeiro amor. Então, ele diz que ele estará nos mostrando um caminho mais excelente, em outro versículo. Então, o amor é importante cada um de nós buscar um dom espiritual para estar contribuindo, colaborando, ajudando na edificação do corpo da igreja, porque é para isso que nós queremos e devemos pensar em ter o dom espiritual. Se for para benefício próprio, também não se torna algo que seja evidente aos olhos do Senhor. O Senhor saberá e conhecerá qual é a nossa intenção. Então, os dons têm que ser para auxílio de outros. Mas ele ainda vai mostrar um caminho mais excelente, que é o de nós amarmos aos nossos irmãos assim como ele nos amou. Então ele nos ensina, nesses versículos, ele nos ensina que é mais importante na vida cristã é o amor em todos os seus aspectos. Então, estando ele, já que ele é importante, ele é um caminho mais excelente, ele está acima até dos dons espirituais. E o apóstolo nos diz que a igreja de Corinto, a igreja de Corinto, dos coríntios, a igreja possuía todos os dons espirituais. Não nesses versículos que nós lemos, mas se soubermos o que acontecia na igreja de Corinto, nós temos certeza que ela possuía todos os dons espirituais, mas ainda assim era uma igreja imatura espiritualmente. Então estava faltando alguma coisa. Assim sendo, podemos identificar o cristão maduro pelo fruto do Espírito e não pelos dons que ele possui. Então, o fruto do Espírito, sim. Então, esse não tem como o cristão esconder. E também não tem como o cristão adquirir de uma outra forma, a não ser pelo Espírito Santo habitando em cada um de nós. Então, Paulo diz, não, que o amor é superior ao dom de variedade de línguas, ao dom de profecias, ao dom de conhecimento, conhecer todas as coisas, ao dom de fé, posso ter a fé do tamanho que for e mover até as montanhas. De nada disso vai me adiantar. Posso até ser morto, mas sem amor, isso não teria validade nenhuma. Não posso entregar a minha vida, posso dedicar a minha vida, posso até esquecer de me alimentar e chegar a morrer. Mas se eu não tiver amor, então muitas vezes nós olhamos as pessoas, ou aquele irmão é bem espiritual, ele ajuda todo mundo. Depende de por que ele está ajudando todo mundo. O Senhor conhece. E o Senhor conhece por que aquele outro irmão não está ajudando também tantas outras pessoas. Então devemos sim dar a nossa vida
por amor ao Evangelho. Então, aí, a palavra amor, por amor ao Evangelho. Não é por interesse ou por qualquer outra razão que não seja o amor às almas perdidas, o amor pelo reino de Deus, o amor para a edificação do nosso semelhante. Então, tudo isso é válido. E, sem amor, a posse dos dons espirituais, o que vai acontecer? Então, se a pessoa tem os dons espirituais, mas não tem amor, isso pode levar o cristão a viver uma vida de competição, em vez de usar os dons de Deus que lhe foram confiados. E esses dons foram confiados para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, da Igreja do Senhor Jesus. Então, se eu não possuir este amor, mas eu possa ter todos os dons espirituais, todos, não é apenas um, todos, o que ele enumerou, né, elencou, ele pode levar o cristão a viver uma vida de competição, porque ele não tem amor, ele faz aquilo, mas muitas vezes nós vemos, infelizmente, nós vemos pessoas que querem aparecer, querem se mostrar mais espirituais do que outros. Não, o dom não é para isso. É para a edificação do corpo de Cristo. Se não for usado para isso, já está escrito que fique sem falar, não fale nada, ou não pratique este dom que o Senhor tem dado. Então, sem a presença do amor, as nossas palavras, as nossas ações produzem resultados incertos e confusos. Não fica, cria-se um clima de por que será que aquele irmão está fazendo isso? Então já há um clima incerto, alguma coisa não está correta. O que não é da palavra de Deus, porque na palavra de Deus, sim, sim, não, não, e tudo é feito com ordem e decência. Então, se deixou algo assim, meio confuso, já não está sendo usada a palavra de Deus como devia. Então, isso quer dizer que, mesmo eu possuindo os dons espirituais mais excelentes, mas não tendo amor, na prática desses dons, nada podemos ser. Eu tenho o dom, eu tenho que usar o dom, eu tenho que colocar ele em prática, mas eu vou colocar ele em prática por quê? Porque a igreja necessita, porque o corpo de Cristo tem que ser edificado e porque eu tenho que aparecer? Não, o que eu aparecer, não. Então, eu tenho que praticar esses dons, mas ele praticar por causa do amor ao meu semelhante, que se eu estiver fazendo algo através desse dom, esse irmão possa ser edificado, possa ser confortado, então ele possa crescer no conhecimento da palavra. Isso sim. Então, esse é o que deveria acontecer em todas as situações, o que muitas vezes não ocorre. Então, sem amor, as nossas ajudas podem ser egoístas. Vou ajudar por alguma outra razão. É o que nós encontramos no mundo. Você encontra uma pessoa, de repente ele cisma de querer te ajudar, você não sabe por quê, mas o propósito está incorreto. Então, sem amor, os nossos propósitos como cristão também ficariam incorretos. Ou alguns podem estar visando a promoção pessoal, não sei dizer, mas existe, e também ele não está visando como ele quer se promover, ele também não está visando o bem do nosso próximo e a glória de Deus. É para isso que eu tenho o dom e é para isso que eu devo usar o dom que o Senhor me deu graciosamente. Então, visando o bem do nosso próximo e a glória de Deus. E terceiro, se tiver tempo e for possível, assim também o nosso benefício. Mas esse não deve ser o propósito. Se eu buscar o meu benefício, de nada adianta. Não vai resolver nada para mim, não vou receber nada, nenhuma recompensa.
o Senhor já disse que já recebeu a sua recompensa. Fica com ela aí na terra, porque a sua recompensa já foi dada. Por quê? Porque eu não tenho amor. Então, até mesmo eu dar a minha própria vida, de nada nos aproveita. E o verdadeiro amor dá sentido à nossa vida e orientação para a nossa caminhada cristã. Sim. Por quê? Sem conhecer amor, sem amor, nós não podemos conhecer a Cristo, de forma nenhuma. Se a pessoa não tem amor ao seu semelhante, todos nós lembramos que a marca do cristão é o amor. E nisso conhecereis que sois meus discípulos. Então, sem amor não podemos conhecer a Cristo, ter um relacionamento e comunhão íntima com Ele. Então, será impossível nós nos aproximarmos do Senhor, porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Então, necessitamos e carecemos do amor dEle, do amor de Deus, através do Espírito Santo, para compartilhar com os nossos semelhantes. A palavra de Deus nos diz: quem ama vive na luz e conhece a Deus e se torna conhecido como discípulo verdadeiro de Jesus. Então, aquele que ama anda nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor a palavra é luz. Então, anda obediente à palavra. Então, essa pessoa anda na luz, não anda nas trevas, não anda sem direção, não anda desamparado. Ele conhece a Deus e também se torna conhecido como discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Nos versículos 4 a 8, podemos verificar também as virtudes do amor e as suas qualidades. O amor aqui expresso tem algumas virtudes e qualidades. Neste mais importante texto da Bíblia sobre o amor, creio que este é o mais importante, o apóstolo Paulo nos fornece uma completa definição do real amor. Primeiro, o amor é conhecido por suas qualidades. Por quê? Ele é paciente, ele é benigno, ele não é ciumento, ele não se engrandece, não estufa, não incha, não levanta a cabeça, não é soberbo, nem se conduz com... ele se conduz com integridade. Ele não procura os seus próprios interesses. Isso é ser uma pessoa íntegra. Ele não guarda rancor e não se alegra com a injustiça. Então, se algo está ocorrendo e está errado, eu não posso me alegrar, porque o mundo está aplaudindo ultimamente. Ou seja, nós sabemos disso. Então, o Senhor Jesus já tinha avisado. O amor de muitos, mas graças a Deus, não de todos. E nós cremos que esses irmãos que têm estado conosco têm este amor do Senhor habitando em cada um e sendo utilizado na vida prática. O segundo, o amor é conhecido por aquilo que ele faz. Ou seja, ele se alegra com a verdade. Então, é verdade? Está sendo praticada a verdade? Nós devemos nos alegrar. Não ficar triste quando a verdade é proclamada, quando a verdade é praticada. Tem gente que fica triste quando a verdade é praticada, infelizmente. E nós sabemos, principalmente aqueles que praticam o mal. Quando a verdade é praticada, ele não se alegra, ele fica triste. Nós, pelo contrário, nós nos alegramos com a prática da verdade. Em terceiro lugar, o amor também é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na vida cristã. Então, se nós temos esse amor relacionado na palavra de Deus, explícito nesse texto, o amor é conhecido por aquilo que nós podemos enfrentar na vida cristã. Por quê? Porque ele tudo sofre, tudo crê, ele tudo espera, tudo suporta, como? Com paciência e perseverança. Então, suportar algo por uns poucos minutos, sim. Mas suportar algo por mais tempo requer paciência e perseverança. Muitas vezes nós não suportamos. Um exemplo simples:
o fluxo de carros na rua, no trânsito. Bem, nós devemos aplicar esse amor aqui. Ou seja, tudo espera, tudo suporta, com paciência e perseverança. Mas às vezes você está um pouco atrasado, como hoje, então você acaba não praticando aquele amor que era para ser praticado. Eu falo por mim mesmo, não posso falar pelos outros. Então, ele deve ser praticado como? Se der, se tiver tempo, se as condições estiverem favoráveis, se o vento estiver soprando na popa. Não. É suportar tudo com paciência e perseverança. Não deu certo? O farol fechou? Fica parado aí esperando. Vai querer fazer o quê? Não tem condição. Então, com paciência e perseverança. Esse exemplo simples, mas existem milhares de exemplos que muitas vezes eu ou alguém possa não estar praticando esse amor que aí está desenhado pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Em quarto lugar, o amor é conhecido por ser indestrutível, porque ele jamais acabará. E como é que eu sei que o amor jamais acabará? Pois ele é parte do caráter de Deus. Nós sabemos que Deus é eterno, portanto, desculpa, Deus é eterno e ele vai estar com os salvos por toda a eternidade. Então, ele é eterno, ele é amor, então o amor é eterno, vai estar com os salvos por toda a eternidade. Onde passarmos a eternidade, ali nós teremos este amor de Deus para conosco. Os dons espirituais um dia vão cessar? Vão cessar. Não falei que vai terminar ou ser aniquilado. A palavra de Deus diz: os dons espirituais um dia vão cessar. Mas o eterno amor de Deus não tem fim. Então, por isso, devemos procurar praticar este amor do Espírito Santo que habita em nós. O amor é o maior dos mandamentos? Sim. Sabemos que dos mandamentos, o amor nos concederá cumprir os outros demais mandamentos. Então, o amor é a maior das virtudes? Também. Não tem virtude maior do que a prática do amor. Pois quem ama tem prazer em cumprir todos os mandamentos do Senhor. E quem não ama, esses mandamentos são muito difíceis, né? Cumprir os 10 mandamentos, se fosse só 10, mas quem ama ao seu semelhante, ele não vai matar, ele não vai roubar, ele não vai praticar nada contra ao seu semelhante. Então, esta é a prática do amor. Então, ele tem prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, como está escrito, não são pesados. Não é difícil de cumprir. Claro que muitas vezes eu me torno fraco em cumprir o mandamento do Senhor. Então, o amor verdadeiro é puro. É a maior evidência do nosso amadurecimento espiritual. Muitas vezes nós encontramos pessoas que inicialmente chegam à igreja e depois são transformadas completamente pela palavra de Deus, e aí ele então tem um amor diferente pela igreja, pelos irmãos, pela obra de Deus, pelo evangelismo e por tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado fazer. Então, quem pratica esse amor é verdadeiro. Então, isso é uma evidente garantia de que essa pessoa está convertida ao Senhor Jesus. Então, a pessoa era ruim de serviço como eu. E depois ele passa a praticar o amor, a ser benevolente, ser benigno, ser bondoso. Então, isso é uma garantia de que essa pessoa está convertida ao Senhor. E, consequentemente, uma salvação autêntica e verdadeira. E nos versículos 9 ao 13, podemos ver que o amor jamais acabará. Por quê? Porque agora conhecemos em parte, e agora
significa o quê? Agora que nós estamos vivendo, até que Cristo Jesus volte para buscar a sua amada igreja. Então, até lá, nós não vamos conhecer o amor como ele é. Nós não vamos conhecer Cristo como ele é. Então, na sua segunda vinda, está escrito: o que é perfeito se manifestará. Ou seja, o perfeito amor de Deus vai se manifestar. E o que é em parte será aniquilado. Ou seja, aquilo que eu pratico, que eu pratiquei, aquilo que eu praticava, diante da grandeza do amor do Senhor, isso será aniquilado. Por isso que nós não temos este amor devido. Por quê? Porque nós somos ainda pecadores. Então, agora, nós não o conhecemos totalmente, tanto ao Senhor como o amor do Senhor. Mas quando o Senhor voltar, nós vamos receber um corpo semelhante ao dele. Então, conheceremos como somos conhecidos por ele. E, com certeza, vamos amar semelhante ao amor com que ele nos ama. Isto depois dele vir buscar a cada um de nós individualmente ou buscar a amada igreja. Por isso que o amor vai permanecer. Então, no céu, para onde iremos viver a eternidade, como nós costumamos falar, e hoje estávamos pensando e conversando, uma pessoa mora aqui, ele vai para a segunda, ele mora aqui no bairro, por exemplo, ele vai para a sua penúltima moradia, do seu corpo, é claro que se referindo ao corpo, ele vai para um cemitério próximo e depois a sua final moradia será no céu ou fora do céu. Então, no céu, para onde iremos viver a eternidade, eu creio, e cada um dos nossos irmãos em Cristo deve ter essa firme segurança, nós não vamos mais precisar ter fé e não vamos mais ter uma esperança. Mas o amor será o fundamento de tudo o que precisamos na eternidade. Deus é eterno e o seu amor dura para sempre. Amém. Todas as coisas criadas poderão passar, e irão passar, céus e terra passarão, mas o amor continuará vivo e vitorioso para sempre. Aleluia. Sabemos que novos céus e nova terra haverá. Então, por isso, nós confiamos nesta palavra e sabemos que o amor do nosso Deus não cessará. Por isso, também, o amor de Deus deve ser sempre a marca distintiva de todo cristão. Aquilo que separa o cristão dos não cristãos. São cristãos todos aqueles que creem no Senhor Jesus, confessam, proclamam o Evangelho, confessam que depende inteiramente da morte vicária do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, este amor de Deus deve ser esta marca que distingue, porque o Senhor Jesus disse: e nisto conhecereis que sois meus discípulos. Então, se eu falo que eu sou cristão, o que significa isso? Que eu sigo a Cristo, que eu sou semelhante a Cristo. E a minha vida está baseada nos ensinamentos de Cristo. Então, esse amor está incluído nesta vida cristã. Então, nesta vida presente, e com certeza devemos praticar este amor já, porque na vida futura não terá como não praticar o amor. É para onde nós vamos, é ali onde o amor de Deus, então, se revelará totalmente na nossa vida, na vida de todo cristão. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conceda esta graça maravilhosa. E mais uma semana que se inicia. Olha lá,
proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus, para demonstrarmos na prática o amor de Deus através de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo em que nós habita. O amor não é meu, o amor não é seu, o amor não é nosso. O amor de Deus. O meu amor é interesseiro, o meu amor pode ser interesseiro, o meu amor pode não ser autêntico, mas um amor de Deus, esse eu tenho certeza. E se eu expressar o amor de Deus, o Senhor com certeza se alegrará deste amor que nós praticamos. Deus nos abençoe. A irmã Mieko quer dar uma palavra. Irmãos, nos desculpa, hoje é o último domingo do mês. E os E sobre o aniversariantes? aniversariante do mês, eu esqueci a Bíblia e o caderno de anotação de todos os irmãos no carro. Eu lembrei durante o culto. O Espírito Santo me avisou. Fica para a próxima semana. Eu lembro de alguns de cabeça, mas eu vou ser imparcial. Então, me desculpa. Fica para a semana que vem. Amém. Aniversariante do mês. É igual quando está chovendo e a gente sai e esquece o guarda-chuva. Adivinha o que vai acontecer? Então, não vai dar, como é que fala em português agora? Não vai dar boa, não é? Alguma coisa assim, né? Vai dar ruim. Vai dar. Então, esqueceu o caderninho, tem tudo anotado ali. É bom anotar, mas tem tudo anotado ali. Esqueceu o caderno, não tem nada na memória. Tem alguns. Alguns só, então. Vamos orar ao nosso Deus. Ó soberano e amado Pai, que o nosso Deus Todo-Poderoso possa ser glorificado através do nosso amor expresso na nossa vida diária, na vida de cada um desses teus santos que estão conosco, daqueles que nos veem pela internet. Ó Pai amoroso, e que cada um possa conhecer e saber que somente o amor de Deus é o verdadeiro, o nosso amor é falho. E reconhecemos diante da tua grandeza, ó Deus, e o Senhor com certeza irá aperfeiçoar esse grande trabalho, esse grande propósito que o Senhor começou na vida de cada um desses teus filhos, de cada um dos cristãos. Fica conosco, Senhor, meu Pai, em mais uma semana, que essa semana possa ser para a honra, louvor e glória do teu santo nome. E possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo o nosso soberano Deus. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. E o amor de Deus Pai, a graça misericordiosa do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, da salvação de Cristo Jesus e da consolação no Espírito Santo permaneça com cada um de nós. Desde agora e para sempre nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, lhe guarde e seja com cada um até a próxima semana, querendo Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.